Olá, tudo bem? Hoje eu venho trazer para vocês uma frase. Eu não vou saber dizer de quem é, mas eu tô com ela aqui, que é de um livro que ele acabou se desfazendo, né, por estar um pouco velhinho. E eu fiz uns marca-páginas com ele e ficou bem legal. E eu gostei dessa frase. Enfim, achei bom para se pensar sobre isso. Daí eu trouxe para vocês. Nossa, já pensei tanta coisa, mas enfim, vou tentar passar essa mensagem. Eu sou Melissa, sou escritora, cristã, uma pensadora, sou um neurodivergente também. Eu acho que é uma mistura, talvez bem explosiva, né? Uma neurodivergente cristã e pensadora. Enfim, olha. Se inscreva, tá? No canal, curta o vídeo, vem comigo. Quando a gente atinge uma certa idade, não consegue mais dar maus exemplos. Nos sobra como alternativa dar bons conselhos. A primeira coisa é que sempre que eu leio uma frase, eu já concordo imediatamente com ela, não sei você. É uma frase bem inteligente, só que daí eu faço aquele movimento que eu digo para vocês. Eu leio, e aí eu leio bem devagarzinho. Às vezes, outro dia eu tava até pegando uma palavra só e desmontando ela. Entendeu? Lendo por pedaços. Para ver se eu encontrava mais afirmações e negações, ou dúvidas, questionamentos. E encontrei vários. Mas aqui, olha, imagina que isso aqui não tem um ponto final, mas tem um ponto de interrogação. Quando a gente atinge uma certa idade, não consegue mais dar maus exemplos? É uma pergunta. Quando a gente atinge uma certa idade, não consegue mais dar maus exemplos? Não consegue? Você nunca viu uma pessoa mais velha que você dando mau exemplo? Eu já. Muitas vezes. Bom, então é relativo isso aqui, né? Nos sobra como alternativa dar bons conselhos. Isso aqui, ele tem um consenso sórdido bem claro para mim. Porque como eu tenho trabalhado já há algum tempo com o consenso sórdido, eu pego uma frase dessa que eu achei bem legal, porque em parte é verdade, porque o normal é que você vá buscando se tornar melhor a cada dia, mas isso não é regra, não existem regras. Quando se trata de verdade, não existem regras, ainda mais o ser humano. E nós somos exceção a toda regra. Enfim, olha só, o que mais pode ser feito com essa frase? Primeiro, o primeiro pensamento lá, quando a gente atinge uma certa idade. Qual idade? Isso é muito amplo. O que é uma certa idade? Hoje eu estou com 44 anos. Para mim, eu acho que eu atingi uma certa idade. Mas se eu olho para alguém de 60 e poucos anos, eu acho que eu não atingi essa certa idade. Enfim, não sei. Quando a gente atinge uma certa idade? E eu falei que existe um consenso sórdido aqui,
que é uma ideia pronta. Uma ideia pronta não, uma ideia de que nós ficamos prontos em algum momento da vida. Que nós ficamos prontos como um bolo que faz pim. É isso, né? O timer deu o sinal para você lá tem que desligar, abrir o forno, senão vai queimar. Ele está pronto para sempre. Né? Fez 18 anos, ele está pronto para sempre. Ou nasceu, ele está pronto para sempre. É um indivíduo. Não nasceu, não é. Eu tenho uma sede pelo passado, né, para entender. E Deus tem falado para mim que para que eu entendesse a situação de hoje e o futuro, eu teria que olhar para o passado e não para frente. Porque para que eu buscasse as causas, né, e não os efeitos. Eu tô com outro livro ali de perguntas e respostas que ele está falando da tristeza, mas eu não vou falar agora sobre isso, só para entender que, por exemplo, a tristeza é um efeito. Os sentimentos que eu tenho trazido aqui são efeitos. O problema não é o sentimento, é a causa. E olhando para a humanidade, de onde viemos? Quer dizer, de quem a gente veio, de quem são, sabe? Qual coligação nós temos com, falando do neolítico, paleolítico, a pré-história, a evolução, quem acredita na evolução, não. E se você começa a ver a evolução, não é? Até chegar no Homo sapiens, por exemplo, né? Olhando da evolução, é bem semelhante, eu estava pensando, né? Uau, olha, o embrião que vai se tornando feto até estar pronto para nascer. E muitas vezes essa negação de que não, eu não sou o embrião. E eu tenho pensado, quem sou eu, né? Hoje eu estava de novo pensando, eu sou o feto ainda. Ainda sou o feto, ele está dentro de mim, o feto. Até o embrião está dentro de mim, no meu subconsciente. Toda a memória do que eu passei, do que eu vivi até aqui. Da criança, fase da puberdade, adolescência, início da fase adulta. Às vezes a gente nem lembra o que almoçou no dia anterior. Mas está dentro de nós. E a gente nunca está formado de fato. Então, essa certa idade, essa capacidade de dar maus exemplos, ela nunca cessa. E de dar bons exemplos também. Sempre é hora de mudar, da redenção. Eu gosto muito dessa palavra redenção. O homem mau do seu... Como que é? O homem mau Ai, meu Deus. Deus me deu essa... Quando eu tô com essa frase na mão, foi a passagem bíblica que me veio. Que o homem mau, do seu mau tesouro tira, sei lá, o que é mau. E o homem bom, do seu bom tesouro, tira o que é bom. É tudo na hora, então assim, é isso que Deus falou comigo. E a maneira como a gente vê as situações da nossa vida, de como a gente viveu a nossa vida,
e do que não só não é a maneira que a gente viveu, senão a gente não poderia passar pela redenção, né? Você passou pelo pecado, você é o pecado, você não é o pecado, você é o pecador, né? Mas a maneira como você olha para o pecado que você cometeu no passado, é esse conselho que você vai dar para as próximas gerações. Para uma geração mais nova que senta na tua frente, você dá um conselho. E você dá um bom conselho ou um mau conselho. Entendeu? Porque é a maneira como você enxerga esse passado, esse pecado. E aí você, claro, né? Você passa para frente. Como eu estava assistindo sobre a evolução antes do Homo sapiens, né? Enfim, nem sei como definir, mas eles passavam conhecimento de geração em geração, então nós ainda passamos os nossos pontos de vistas, né? E nós podemos dar bons conselhos ou maus conselhos, sim. Existe um tipo de mau conselho que é o exemplo, né? Que ele é mais forte ainda do que a fala, né? Que é o mau exemplo. Só que eu acho que nós não estamos apegados àquilo que as pessoas fazem. Porque, por exemplo, tem filhos que ficam extremamente traumatizados com seus pais porque o pai fazia isso. Isso não quer dizer que o filho vai se tornar igual. De repente ele pega nojo daquilo, entendeu? Que o pai fazia na frente dele. Às vezes ele vai fazer igual. Às vezes ele pode odiar por um tempo, a hora que ele vê lá na frente, fazer igual, mas sem lembrar do pai, porque está no subconsciente, enfim. Ou uma maneira de rememorar esse pai, né? Ou essa mãe. Também não existe uma ordem de que o pai e a mãe sempre é mais sábio, o mais velho, do que o mais novo. Nem sempre. A sabedoria, ela não tem correlação com a idade. E também, a sabedoria não é o acúmulo do tempo, né? Você pode ter sido uma criança muito sábia e, de repente, ter perdido essa sabedoria por causa das tentações, sabe? Ou uma criança, ou um adolescente extremamente, eu digo, mais próximo de Deus, né? Inclusive, é uma das coisas que aconteceu comigo, que eu acho que quando eu era criança, Deus, ele falava muito comigo. E conforme eu comecei a me relacionar e pecar, ele foi... Não é que ele se afastou de mim, né? O pecado, ele forma um muro em volta da gente e impede que a gente escute Deus mesmo que ele grite. Me vê à mente o feto, por exemplo, né? Como a gente está vivendo num período abortista, eu acho que o primeiro mau exemplo que o ser humano dá é realmente o aborto. Então, assim, se for pensar numa geração mais nova, eu penso no feto, que é o mais novo que pode ter, é o feto. Então, há toda uma cúpula de pessoas
até de cientistas, de autoridades, políticos, pai, mãe, avós e outras pessoas envolvidas, médicos, enfermeiros. E aquele feto é o jovem que senta na sua frente e você ali dá um mau exemplo para ele. Qual é esse mau exemplo? Do ódio, da vingança. É o exemplo do ódio, da vingança, da violência. Da violência, entendeu? Então, é o primeiro mau exemplo, para mim, acontece dentro do ventre. É o primeiro. Então, ele morre entendendo que o mais velho, ele nem sempre é sábio. Nem sempre ele é bom, nem sempre ele dá bom exemplo, e a conquista da idade, a conquista do conhecimento, do poder, não fala nada sobre nada. Pelo contrário, o homem mau tira o que é mau do seu mau tesouro. Eu acho também que existe uma parte, eu não sei, pelo menos eu entendo assim, que as pessoas dão esses sinais de que com a idade, quando fala que uma certa idade eu não consigo mais dar mau exemplo, não é que não consegue. As pessoas querem atingir um certo nível de poder financeiro e de conhecimento, que elas se emancipem, dizendo que tudo que elas fazem elas são imunes. Como se elas estivessem imunes a algum tipo de julgamento, né? Porque elas atingiram uma certa liberdade ali, por se autoproverem, entendeu? Porque eu me sustento, eu tenho um poder no qual eu me sustento, então todas as minhas atitudes, e isso é semelhante com o corpo é meu, né? Eu não vou responder pelos meus atos, porque eu me sustento. Eu não sou mais um nômade, eu não sou mais um necessitado, um mendigo. Então, eu não respondo mais pelas minhas atitudes. E outra, eu tenho conhecimento suficiente, busco conhecimento. Eu acho que, como a gente está sempre em formação, né? A gente sempre consegue desviar do caminho da sabedoria quanto voltar. Só que voltar é muito mais difícil do que ir, né? Voltar é muito mais difícil. Esse livro aqui, Combate Espiritual, eu posso coligar com ele hoje. Ele está falando sobre infidelidade pela internet. A infidelidade tornou-se um fato corriqueiro e assim ela vem retratada também nos meios de comunicação. Porém, a traição quebra a aliança feita pelo casal diante de Deus e das testemunhas. Diz a profecia de Malaquias: há uma outra coisa que vocês fazem, cobrem o altar do Senhor com lágrimas, prantos e lamentos, porque ele não olha a oferta de vocês, nem aceita com agrado a oferta de suas mãos. E vocês ainda perguntam, por que isso? Porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher de sua juventude, a qual você foi infiel, embora ela fosse a sua companheira, a esposa unida a você por uma aliança.
Por acaso Deus não fez dos dois um único ser dotado de carne e espírito? E o que esse único ser procura? Uma descendência que provém de Deus. Portanto, controlem-se para não serem infiéis à esposa de sua juventude. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel, e quem cobre sua veste de violência, diz o Senhor dos Exércitos. Controlem-se e não sejam infiéis. Olha, nunca reparei nessa passagem em Malaquias 2, de 13 a 16. Olha, é necessário saber que ninguém é imune, nem mesmo os santos. Não é porque uma pessoa é casada que não sofrerá tentações e não achará outra pessoa atraente. Porém, é preciso estar vigilante para não cair nessa armadilha do inimigo. Brincar de ser forte é arriscado. O mais seguro é afastar-se, evitar contatos desnecessários, vedando todas as brechas por onde o mal da infidelidade possa entrar. O diabo é esperto e uma de suas táticas é enganar nossos 5 sentidos. É pelo olhar que a traição começa, mesmo sem o contato dos corpos. Como afirmou Jesus, aquele que olha para uma mulher e deseja possuí-la já cometeu adultério em seu coração. Mateus 5:28. Isso vale para as esposas também. Achei interessante isso aqui, quer ver? Brincar de ser forte é arriscado. Geralmente essa é a desculpa que os infiéis dão, né? Não, mas eu não vou trair. Eles estão sempre, ele e ela, né? Eu digo eles, né? Sempre dando uma de forte, né? Estão na frente da tentação, dentro do carro dela, dentro do carro dele, na casa dele, na casa dela, e enfim, né? Fazendo isso com ele, fazendo isso com ela, e não, mas eu sou forte, né? Então, sempre essa desculpa de você não confia em mim, né? É interessante. Eu acho interessante também sobre pensando assim, as pessoas mais velhas, elas são mais sábias. A gente vê em alguma faixa etária ali, eu acho que antes eram mais homens, hoje tem mulheres também, que parece que dá, eu não sei se é um arrependimento de algo que a pessoa não tenha vivido, né, eles começam a mostrar bastante degradação moral. Né? Homens que estão casados há 20, 30 anos e olha que você, do nada eles se separam, né? Do nada se desmancha uma família e aí começam a querer aparentar serem adolescentes de 18, adolescentes, né? Enfim, parece, né? Jovenzinho de 18, 20, homens de 60, 70 anos com moças de 20, 30 anos, ou mesmo mulheres de 40, né? Com diferenças grandes de idade. Começam a passar por alguma fase do ridículo, né, de, enfim, resgate de alguma sexualidade, alguma autoafirmação, dando esses maus exemplos, né. E em contrapartida, eu acredito... eu esqueci de dizer que eu acho que quando você tem um pai e mãe que se comporta dessa maneira, né, eu acho que isso deve causar bastante confusão na cabeça, né, do filho, da filha,
né? Quando vê o pai e a mãe dando em cima dos próprios amigos, assim, eu acho que deve dar uma grande, enfim, um grande caos interior, né? Eu acho que se é a esposa, né, que é deixada por uma mulher bem mais velha ou bem mais nova, né, ou é o esposo que é deixado também, né, por um rapazinho, eu acho que também deve dar uma grande confusão, né. Eu estava assistindo outro dia um filme, né, que uma senhora, inclusive, parece que acontece isso com ela. Ela é abandonada e ela passa longos anos sozinha. E aí, em determinado momento, ela reencontra um colega da escola ou da faculdade, enfim. E aí eles começam a se encontrar, a sair para lanchar. E aí eles iniciam um romance. E é bem bonito o romance deles por causa das conversas, da troca de memórias, de conhecimentos, das vivências passadas. Então eles têm uma bagagem semelhante, né? Então eles trocam essas informações, essas vivências. Eles têm também diante da vida os mesmos impasses, né? Do envelhecimento, de ter filhos adultos ou dos mesmos amigos, enfim, todos os benefícios, os malefícios de terem a mesma faixa etária, né? E é bem bonito essa troca que eles têm, né? Que é diferente, muitas vezes, como eu disse, desses eu não sei, é como se fosse como se uma coisa saltasse assim eu tô vendo assim como se fosse um gás, né? Um refrigerante que tem aquelas bolinhas, aquele gás, né? Aquelas bolinhas que sobem. Essas pessoas que muitas vezes têm uma crise de identidade quando estão envelhecendo e precisam se autoafirmar, né? Quando elas vivem um romance com alguém bem mais novo, uma pessoa bem mais nova, elas não têm essa troca enriquecida, né? Não tem esse enamoramento, né? Não tem esse sentimento, é mais como se fosse uma demonstração de poder mesmo, como eu estava falando ontem com vocês sobre uma das armadilhas da autoestima, é querer demonstrar muito poder. Então, um dos tipos de maus exemplos é esse relacionamento que não é um relacionamento, né? É uma demonstração de poder através da sexualidade, né? E que beira o ridículo. Porque para quem está fora percebe a artificialidade, a falta de sentimentos. Na verdade, parece que é uma tristeza maquiada, né? Entendeu? Às vezes parece bastante uma prostituição maquiada, sabe? Um novo tipo de prostituição, né? Que
Enfim, a prostituição não precisa acontecer nas esquinas ou nas casas noturnas, né? Às vezes é uma troca de interesses. É isso. Quando a gente atinge uma certa idade, não consegue mais dar maus exemplos. Quem dera. Nos sobra como alternativa dar bons conselhos. Eu não sei, Deus está me falando muito sobre a violência, né? Apesar de que eu estou falando sobre sexualidade. E aí, é tipo assim, para conhecer, tem muitas pessoas que pensam assim, para conhecer o que é bom, eu primeiro preciso andar no caminho mau. Não. Impossível. E aí ele tá me falando sobre violência, eu como assim, né? Aí você entende. Para você ser um homem manso, você primeiro precisa conhecer a violência. Não, impossível. Não tem. Não tem lógica isso, né? Mas às vezes a gente entende isso em relação à sexualidade. Para que eu conheça algo bom, eu preciso primeiro ter passado pelo que é mal. Não. Não é necessário. Na verdade, é mais difícil voltar, porque é o que ele falou, volta, tem que voltar ao caminho. O que é voltar? Arrependimento. Arrependimento genuíno. Para que você seja uma pessoa mansa, é bom que você esteja com pessoas mansas. Para que você busque o que é manso, para que você busque a Deus, encontre o que é bom, o bom tesouro, você precisa buscar o que é a santidade. Tudo que é correlacionado com amor, a pureza, o que é genuíno, a verdade. E não existe uma posição na vida de completa independência onde você pode fazer qualquer coisa e você não, como se você não fosse ser julgado por aquilo que você faz, por causa do poder de independência que você atinge. Impossível. Então, quanto mais você anda no caminho mal, mais difícil de voltar. Entendeu? Mais tempo, mais difícil de voltar. Ao mesmo tempo, hoje eu estava pensando sobre, porque outro dia eu falei da roupa, né? Pouca roupa, muita roupa. E eu disse também que nós não somos a roupa é uma necessidade. Igual a gente está chegando no inverno, então a gente percebe que a roupa é uma necessidade. E aí eu fico tentando entender, enfim, o que é, né, a santidade, o certo e errado. Daí eu olho para umas pessoas completamente despidas, sexualizadas, às vezes até mulheres mais velhas, né? Às vezes nós mesmos, né, que em algum momento a gente se expôs demais na vida. E por outro lado, as mulheres mais cobertas do mundo, né? Que usam burca, né? Que se sentem oprimidas, parecem que elas
elas são proibidas de várias coisas, parece que até de atendimento médico, porque parece que elas não podem ser atendidas por médicos homens, e eu acho que não existem médicas mulheres lá, né? E elas não podem, enfim, muita coisa, né? Então, assim, é um ser, uma mulher completamente coberta, quase que por completo, e a outra seminua. E aí, de novo, eu acho que no fundo é o comportamento mais que conta. É o comportamento, é a verdade também, é o bom senso, né? Encontrar a roupa e o comportamento ao mesmo tempo adequado ao clima do lugar, né? Porque aqui no Brasil, por exemplo, por causa de querer sempre copiar a Europa, as mulheres usavam vestidos longos, fechados, mas eram roupas adequadas ao clima europeu, né? Até que hoje a gente entende, então, o bom senso. Eu acho que é difícil, mas a gente sempre tem que pensar no bom senso em relação ao que é certo e errado na nossa vida, né? E é isso. Acho que é bastante coisa. Eu preciso encerrar. Tchau. Pense a respeito disso. Pense a respeito disso, que para que você encontre do que é bom, você precisa estar no caminho bom. Você precisa experimentar sempre do que é bom. Igual para você ter saúde, você precisa comer bons alimentos. Do que é bom, do que é bom, do que é bom. Se você se alimenta do que é mal, do que é mal, do que é mal, mal você ficará, né? Enfim, eu não vou falar muito exatamente também sobre o que é, porque esse é um pensamento que eu escutava muito da minha mãe, né? E tem a ver mais com os homens do que com as mulheres. Então eu lembro dela, em alguns momentos ela, não sei se ela queria me doutrinar, ela queria me ensinar alguma coisa da diferença dos sexos, e eu não falava nada. Eu apenas não concordava, né? Porque eu nunca vi, por exemplo, como eu disse, Deus já falava comigo desde pequenininha sobre santidade, sobre esperar pelo casamento, casar virgem. Fui eu que em algum momento decidi não esperar mais, né? Mas aí, às vezes, como minha mãe não sabia que Deus falava comigo, e nem eu exatamente tinha noção de que era Ele, enfim. Então ela falava as coisas para mim e eu não concordava na minha mente, só que talvez fosse a superdotação também, né? Eu nunca conseguia, e a superdotação ela tem isso, a pessoa fala, você concorda, mas você não digere aquilo, você vomita aquilo, sabe? E aquela informação. E eu não ficava bem, né, com algumas informações. E eu sempre vi homem e mulher como dois seres que precisavam buscar esse caminho bom, sabe? E muitas, por exemplo, das informações que minha mãe passava sobre o que era ser homem, vinha o que eu chamo dos patriarcas, do homem da Bíblia, do Velho Testamento, depois do pecado, né, dele ter
várias mulheres e passar por muitas crises de identidade e muitas vezes demonstrando poder através da sexualidade. E minha mãe falava bastante sobre isso, mas de uma forma não de um modo feminista, mas pelo contrário, ao contrário, um modo conformista, de que ó, eles são assim e não sei o que, a gente é diferente. E eu nunca pensei assim, nunca pensei que eu, como menina na época, né, criança, e criança ela já falava, eu fui crescendo, ela foi, que eu era diferente de um menino. Eu pensava que eu era diferente, mas de uma forma como está escrito lá no Éden, né, que eu sou o complemento, eu sou auxiliadora. Mas nunca pensei que eu tinha que andar no caminho bom, ele tinha que andar no caminho mau, e em algum momento ele ia me achar no caminho bom. Nunca pensei nisso. Não fazia sentido para mim, como Deus falou. Para que um homem seja manso, ele precisa conhecer mais de tudo que é da paz. Porque se você apanha, muitas vezes, o normal é que você se torne uma pessoa violenta. E se você experimenta de muita prostituição, promiscuidade, o normal é que você não vai se tornar uma boa pessoa. Você vai se tornar uma pessoa violenta sexualmente. Não, isso não significa violentar pessoas. Violento no sentido de mostrar poder nessa área de uma forma que Deus não aprova. Entendeu? E minha mãe sempre acreditava que as mulheres eram puras, doces e que elas esperavam, né, pelo casamento, e eles não. Eles iam passar pelo mau caminho, como se fosse um L, um U, um círculo, enfim. Ó, tô caminhando aqui na sala da minha casa. Iam passar pelo mau caminho, vai, como dizem, o mundo dá volta. E essa volta que ele dá, uma hora chega nela, que ela tá ali paradinha, no bom caminho. E isso para mim não faz sentido nenhum. Entendeu? Porque o homem do seu mau tesouro tira más coisas. E o homem bom do seu bom tesouro, então é como se fosse, para você ter um bom tesouro, você precisa se empenhar por isso. E há um custo. E para você ter um mau tesouro, também você precisa se empenhar. E quanto mais você se empenha, mais de mais coisas você tem. Como agora ele está falando, alcoólatras. É semelhante a você pensar que se você beber cada dia mais, em algum momento você vai encontrar a cura, não. É capaz que você pode até morrer disso, né? Então, como é que você encontra? Buscando daquilo que você ingerindo daquilo mesmo que você procura. Se você quer ter saúde, você faz tudo o que é saudável. É tipo isso. E a minha mãe acreditava que não. Que o homem, ele andava pelo mau caminho, em algum momento ele chegava no caminho bom. E a mulher não, ela permanecia no caminho bom, então em algum momento ela ia encontrar com esse homem que deu toda a volta do mau caminho e como se, eu não sei, como se em algum momento, tipo 10, 15, 20, 30, 40 anos, ele se tornasse bom do nada, com mágica, sei lá, efeito dos cabelos brancos. E eu não acredito em nada disso. Não tem sentido nenhum isso. Então, assim, para que você obtenha de alguma coisa, você tem que ralar e pagar o preço por aquilo. Não é fácil. Não é assim da noite para o dia. E voltar o caminho é muito mais difícil do que ir. É isso que eu penso. Mas, enfim. É isso. É isso que eu quero ensinar a minha filha, né? De que
ela não é diferente dos homens em relação à busca pela santidade. Então, eles têm, homem e mulher, o mesmo dever de buscarem o Pai, do mesmo jeito. Aliás, eu acho até pior. Eu acho que o homem, quando fala que o homem é o cabeça da mulher, eu entendo que ele é o cabeça não só da mulher dele, ele é o cabeça de todas as mulheres, então ele tem uma certa cobrança por sobre ele de dar o bom exemplo para todas as mulheres. Inclusive, ele é aquele que cuida da natureza, em primeiro lugar, antes da mulher, né? Porque ele estava no jardim do Éden antes da mulher. Ele era amigo da natureza, né? E aí depois ele se sente sozinho e Deus faz a mulher para ele. E geralmente, né, a gente escuta, eu já escutei, né, de que, inclusive esse é um dos motivos da mulher usar burca, né, usar véu. Hoje eu estava pensando no ônibus, né, é muito bom, eu amo usar véu, lenço no cabelo, eu amo. Mas daí eu falei assim, olha Deus, por que de repente é tão gostoso para mim, para eu usar o véu, o lenço, e a burca é tão ruim, opressora? E aí essa conversa com Deus é o seguinte, você tem a opção de usar. Agora, se você fosse obrigada, queria ver. Se você, sei lá, um dia você perdesse o seu único lenço, o seu único véu, ou não pudesse sair, não pudesse ir ao médico porque o seu está sem o véu, está sujo, entendeu? Enfim, está muito quente, você não pode tirar aquilo. E isso tem, parece que você é a roupa, você é o véu, você é, entende? Até o momento que o véu se torna mais importante do que a sua própria vida. Isso aí já, entende? Isso já passa para a idolatria. Então, é bem diferente quando você tem a opção. E muitas vezes as pessoas não têm essa opção, então por isso se torna bem diferente, né? Por isso que muitas vezes a gente acha muito bonito algumas coisas, porque a gente não está na ordem da obrigação. A gente vê assim, ai que bonito, né? Eu queria dizer o seguinte, a mulher, elas usam burca e elas não podem mostrar o brilho dos cabelos. Eu não sei qual a passagem bíblica, não sei se quem escreveu, se foi Paulo, mas existe um pensamento que eu já ouvi que é a mulher é tentação para o homem, né? Então, quando eu falo aqui do mau exemplo, é a mulher tenta o homem. Quando tem uma passagem no Cântico dos Cânticos que fala, cuidado com as raposinhas. Olha as raposinhas. Essas raposinhas são as outras mulheres. E eu entendo, sempre entendi as outras mulheres como não é uma, duas, três mulheres em volta do seu marido. Eu entendo que são todas as mulheres do mundo. E eu não sei quantas mulheres existem no mundo, mas são muitas. Então, assim, eu não posso pensar nessas outras mulheres porque eu já me canso só de pensar. Então, prefiro nem pensar. E geralmente, eu já falei isso aqui, né? Quando uma mulher é traída, eu não sei o homem. Não, o homem, quando ele é traído, ele culpa a mulher. Mas a mulher, quando ela é traída, ela não culpa o homem. Ela geralmente culpa a mulher. Isso para mim já fala muita coisa. Então eu já não penso assim, na verdade eu nunca pensei assim, sabe?
quando eu fui traída, era um namoro. Mas para mim não faz diferença nenhuma, namoro, casamento, traição, porque, na verdade, é o mesmo padrão de comportamento. É um relacionamento, é uma palavra que é dada, é um laço é um acordo ali, né, de ó, seremos fiéis, né, qualquer coisa você fala comigo, não faça as coisas nas minhas costas, né. Na verdade, o padrão é o mesmo, né? Tanto que eu acho que quem trai no namoro vai trair no casamento também. Porque as pessoas elas repetem, né? Comportamentos. Então, essa questão de cobrir demais a mulher, porque se acredita que a mulher é tentação para o homem. Sendo que, a partir do momento que eu digo que o homem é o cabeça, que ele foi feito primeiro, eu entendo que ele escolhe, ele é o líder, ele é o cabeça. Ele tem mais obrigação do que a mulher para tudo. Inclusive para mostrar e dar o bom exemplo, já que eu estou falando de bom exemplo. Então, para mim, não cola de que, ela estava com o cabelo tão brilhoso aquele dia, ela não estava de véu, então eu não aguentei. Ela estava com decote, com uma saia curta, ela usou um perfume, ela se jogou nos meus braços. Não, porque ele é o líder, ele é o cabeça, então se ele é o cabeça, ele precisa agir segundo a autoridade dele, que foi dada, independente da situação, até ser suficientemente maduro para entender que também não pode se colocar em situação de risco, né? E também eu entendo que toda escolha você não coloca em risco a outra pessoa, mesmo que você destrua com a sua família. O risco sempre é seu, é você que cai, não a outra pessoa. A outra pessoa não cai. A pessoa que cai em infidelidade, a pessoa caiu em infidelidade, o outro não caiu, o outro só ficou olhando você cair no buraco. Mesmo que você diga, eu fui traída, doeu pra mim. Não, foi ele que caiu no buraco, não foi você. Você olhou, ele caiu no buraco, então ou você ora, ou então, não sei, vira as costas e vai embora, porque às vezes a pessoa caiu e não quer sair mais de lá. Como eu disse, é mais fácil ir do que voltar. É bem difícil voltar. Agora, o difícil é que a pessoa cai e coloca a culpa na outra pessoa. Entendeu? E eu entendo que se a pessoa tem, assim que eu sempre pensei, se a pessoa tem uma aliança com você, tem um compromisso com você, você não tem que falar com a pessoa com quem ele te traiu. É ele que te deve, né? O comportamento de lealdade, de fidelidade. É isso. Tchau. Deus abençoe vocês.